Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nessa segunda aula a gente vai ver sobre conjuntos inteiros. A aula passada a gente viu os conjuntos naturais, certo? E essa aula a gente vai ver sobre os conjuntos dos inteiros. E ele se identifica pela letra Z. O que são conjuntos dos inteiros? São todos os números que são escritos de forma inteira. Vou até sublinhar e negritar essa palavra. Leva em consideração todos os números que existem, desde positivo e negativo. Não faz parte dos números inteiros os números que são quebrados. O que são números quebrados? Número com vírgula, meio, 1/3, 5,53, 9,02, menos 1,22. Por quê? Porque ele é inteiro. Só que, diferentemente dos naturais, que eram positivos, os inteiros podem ser negativos. Certo? É apresentado pela letra Z devido à palavra, essa palavra linda aqui, que ela é em alemão e significa número. Então, por essa palavra ser em alemão e significar número, os inteiros, números inteiros, acabou sendo identificado com a letra Z. Então, todo lugar que você detectar que é Z, você tem que entender que automaticamente está falando dos números inteiros, certo? São considerados dos conjuntos dos inteiros quais números? Todos os números que são positivos e todos os números que são negativos, certo? Todos, desde que sejam inteiros, não sejam números com vírgula nem número fracionado. Esse é um número fracionado. Esse é um número decimal, certo? Ambos são números quebrados, certo? Observe que os números naturais estão dentro dos números inteiros. Por quê? Esses números aqui, ó, são todos números naturais, porque são positivos e inteiros. Aqui, todos os números que são inteiros, eles são positivos e negativos. Por isso que o conjunto dos naturais estão dentro dos números inteiros, faz parte, certo? Continua a mesma regrinha, toda vez que tiver o asterisco, ele vai ignorar o zero. Então, ele quer saber os números inteiros desconsiderando o zero. Ou seja, desse número aqui, deixei o zero em negrito riscado para a gente desconsiderar ele. Então, o nosso conjunto será desta forma. São considerados conjuntos dos inteiros, desconsiderando o zero, quando utilizar o asterisco. Certo? Toda vez que tiver o Z, que significa inteiros, positivos, ou seja, esse maisinho aqui, ó, ele quer saber só o que são positivos. Então, eu tenho aqui todos os números inteiros. A gente vai desconsiderar agora todos os negativos. Automaticamente ficou só os positivos, que é o que ele quer, que é os inteiros positivos. Lembrando que se é inteiro e positivo, ele também faz parte dos números naturais. Então, esses números aí, ele faz tanto parte dos números inteiros, como também dos números naturais. Certo? São considerados dos conjuntos dos inteiros os números inteiros e positivos que apresentam o número zero. Certo? Então, o inteiro e positivo e também apresentam apresenta o número zero, porque ele também é um número positivo. Se caso, por exemplo, tivesse aqui, ó,
Um asterisco, a gente teria que desconsiderar o zero, que apagaria aqui. E apagaria aqui. Esse zero aqui. Também não faria parte. Por quê? Ele quer os números inteiros desconsiderando o zero que sejam positivos. Certo? Que não foi esse o caso. Beleza? No próximo, todos os números inteiros desconsiderando os... Ele quer somente os negativos. Então, eu vou desconsiderar todos os positivos, do zero até o fim. Ou seja, os inteiros negativos são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. Certo? Então, são considerados do conjunto dos inteiros os números inteiros negativos. Beleza? Próximo, ele fala que ele quer os números inteiros pares. Então, dos nossos números inteiros, a gente vai só caracterizar aqueles que são pares. Ele pode ser tanto par quanto ímpar. Desculpa, tanto positivo quanto negativo. Por quê? Ele quer par, não falou que quer que seja positivo. Então, desses números aqui, a gente vai estar excluindo os que são ímpares e vai ficar somente os pares. Desde que seja do conjunto dos inteiros, eles vão aparecer tanto os números que são positivos como os que são os negativos. Certo? Nesse próximo aqui, ele fez o inverso, o número dos inteiros que são ímpares. Então, todos os números que são dos inteiros que são par, eu vou desconsiderar. Vai sobrar, vai restar nos conjuntos dos inteiros 7, 5, menos 3, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai. Dos dois lados, só que somente os que são ímpares. Então, são considerados o conjunto dos inteiros os números inteiros e ímpares. Aí temos o exercício dos números apresentados abaixo, quais números fazem parte do número dos inteiros? Olhando aqui, quais são os grupos que fazem parte do grupo dos inteiros? Desde daqui, quais dos números apresentados abaixo, quais números fazem parte do conjunto dos inteiros pares? Aqui dos inteiros ímpares, aqui que não fazem parte do conjunto dos inteiros. E aqui é a questão número 5, que ele fala para determinar os valores de x, sendo que x pode ser do conjunto dos naturais ou do conjunto dos inteiros. Conjunto A, ele fala que o x ele pertence aos inteiros, ou seja, ele pode ir lá do menos 5 até o mais 5. E x ele é maior que 1. Qual é o número dos inteiros que é maior que 1? Descubra quais são os números que se encaixam nesse conjunto, certo? Descobrindo esse conjunto, vai para o próximo. Ele quer saber x, que pertence aos inteiros, onde x é maior e igual a 3. Descubra quais são os números que estão entre o conjunto A e o conjunto B. E, igual foi feito no exercício anterior da aula passada, mas na qual eram os produtos naturais. Agora são os inteiros, denominado pela sigla Z. O conjunto B é a mesma coisa, só que esse é dos inteiros e esse é dos naturais, certo? Com o asterisco, vocês já sabem o que significa quando tem o asterisco. E o C, a mesma coisa, só que o x ele é maior que 2
e ele é maior ou igual, igual a 5. E aqui é a mesma coisa, só que x é menor igual a 1 e menor que 4. Qual é o conjunto de x? Certo? Dessas três questões. Beleza, pessoal? Lembrando que a teoria está bem simplificada, então é necessário que seja copiado no caderno tanto as questões, a parte teórica, quanto a parte do exercício. Certo? Pessoal, forte abraço a vocês e qualquer dúvida, conte comigo. Abração.